para ministrar a oferta, não. Ele falou meia hora aqui. Amém? Podem se assentar. O mais incrível da gente ouvir esses testemunhos é de como Deus se manifesta, né? O irmão ficou uma semana com o carro quebrado porque ele não pegou o testemunho da irmã lá no fundo, lá, que orou, a televisão quebrou, e aí Deus consertou a televisão dela. Então ele veio como técnico eletrônico. Aí a sua necessidade era um mecânico, né? Mas mais importante de que tudo isso não são os seus feitos, mas é a essência verdadeira de quem é o Pai. Deus não precisa fazer nada para nós, né? O maior sacrifício dele já foi feito, que é na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, que pai é esse que um filho pedindo pão, daria pedra a esse, né? E ele jamais faria assim. E essa noite, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, de uma forma muito simples. E o Senhor ministrou no meu coração, de como nós estamos enxergando a pessoa de Jesus Cristo, exatamente, como nós estamos enxergando quem é Jesus, do que Jesus pode fazer para nós, e qual é o intuito do nosso coração, ao nos apresentarmos diante de Deus, né? Eu concordo que todas essas ações do Espírito Santo, nos abençoa. Quando nossa irmã Michele orou para que Deus voltasse a funcionar a televisão dela, quando nosso irmão orou para que o Senhor consertasse o carro dele, isso tudo é muito lindo, de verdade, mas Deus não pode ser só isso, Ele não pode ser simplesmente a pessoa que nós recorremos, tá? Eu estou pegando um gancho aqui do testemunho dos irmãos aqui, e Deus não pode ser essa pessoa que nós procuramos Ele quando temos necessidade, não é? Então, nós precisamos entender que, qual é a visão de Jesus? Quem é Jesus quando nós olhamos para os textos sagrados e tentamos entender quem é a pessoa de Jesus? Mas muito mais de quem é Jesus sobre os textos sagrados, é quem foi Jesus para nós e quem é Jesus para nós. Porque às vezes a nossa necessidade é uma, eu tenho problemas emocionais, eu sofro de depressão, sofro de ansiedade, né? E para Jesus é cura como qualquer outra, não é? Ou você acha que existe distinção para Deus, curar uma febre, curar uma dor de dente, do que curar um câncer? Basta uma palavra dele, né? E isso será cumprido. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Pai. E eu te peço, Deus, que nada de mim saia, mas tudo quanto o Senhor colocou no meu coração, tenha sido gerado no seu primeiro. Que o Senhor essa noite, Deus, nos revele de fato, qual é a sua real essência, Deus. Qual é a real essência de nos relacionarmos com o Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Enche a nossa vida ainda mais do Senhor. E se nós ainda não tivemos um encontro profundo e impactante com o Senhor, que essa noite o Senhor se revele a nós de uma maneira poderosa, de uma maneira da qual as nossas vidas nunca mais será a mesma. Eu te peço que essa noite, Jesus, o Senhor nos permita te olhar de uma forma diferente, nos permita te ver de uma forma diferente, assim como muitos homens na Bíblia te viram, Pai. Nós queremos te enxergar nessa noite, não queremos trazer aqui para o Senhor, ó Deus, os nossos defeitos, não queremos trazer aqui somente as nossas petições, mas nós queremos trazer, ó Deus, a nossa gratidão, por tudo que o Senhor já fez, trazer honra ao Senhor, que é um Deus Pai Todo-Poderoso, trazer, ó Deus, a divindade, de fato, que o Senhor é, um Deus que só o Senhor pôde dizer, eu sou o que sou. Então que essa noite, Espírito Santo, o Senhor se revele a nós,
de uma forma da qual o Senhor nunca fez antes, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Antes de entrarmos no texto bíblico, eu fui pesquisar, na verdade, o que o próprio Google fala, quem é Jesus. E Jesus, para o Google, simplesmente ele é o Filho de Deus que foi concebido do Espírito Santo através de uma virgem, que veio a esse mundo, fez milagres, e estava disposto a morrer por algo que ele não tinha cometido. Essa é a descrição central da palavra, né? Esse foi Jesus. Mas Jesus, ele acaba se revelando a pessoas de uma forma diferente, né? Nós vimos aqui duas situações diferentes, onde um pediu uma coisa, outro pediu outra, e o Senhor não deixou de se manifestar, porque a necessidade que havia naquele momento era essa. Mas o grande problema que eu vejo hoje é de como as pessoas têm olhado para esse Cristo, têm olhado para Jesus, e o que mais me incomoda é tirando a divindade do Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para essa divindade, nós vemos pessoas, né? Na Índia, por exemplo, se nós chegarmos lá e falarmos que nós fazemos churrasco com uma vaca, eles vão matar a gente, porque vaca lá é Deus, aqui para nós é churrasco, né? Então eles adoram esse Deus, né? E o grande problema é o quanto nós estamos humanizando Deus. Nós estamos trazendo Deus para um patamar de igualdade a seres humanos. Esses dias eu estava vendo na internet, e um rapaz fez a seguinte pergunta para a mulher: o que é Deus para você? E ela, não sei, acho que salvação, acho que, sei lá, família. E ela demorou para responder. E aí ele perguntou assim: e o que é o TikTok para você? Ela falou: e é minha vida. É tudo que eu tenho hoje. Por quê? Porque à medida com que essas pessoas estão recebendo as coisas do mundo, estão fazendo com que elas deixem de olhar para Deus como Deus, e Ele continua sendo Deus, queira você sim, queira você não, queira você acreditando ou não. Algumas pessoas vão dizer assim: eu não acredito que o inferno exista. Eu já vi algumas pessoas falar: tudo bem, querido, para entrar lá você não precisa de fé, você vai entrar de qualquer jeito, é só você fizer coisas erradas. Então, para entrar lá, a exigência não é fé, você não precisa acreditar, você precisa acreditar para ir para o céu, é diferente. A concorrência não te cobra fé, quem te cobra é o teu pai. Então, nós precisamos olhar hoje para esse cenário e ver como estão humanizando Deus, usando Deus como motivos de chacota. Pessoas que estão no carnaval, como por exemplo, pessoas, né, essas paradas gay aí, não sei como é que chama lá, o movimento LGBT, YXZ, KSG+, não sei, tem uma parte de abecedário lá, não sei. Então aí chega um cara, se veste de Jesus e começa: peraí, irmão, você quer praticar o homossexualismo? Vai lá, meu irmão. Eu costumo dizer que aqueles caras, eles acham que eles não são homens, mas para mim eles são mais homens que eu não tenho coragem de fazer aquilo. Eles são homens sim, eles que não sabem, eu não tenho coragem, e eles têm. Então eles são mais machos do que eles imaginam. E aí chega lá, e eu não preciso só defender a minha bandeira, mas eu preciso ofender o do outro. E esse é o grande problema. Por quê? Porque eu não preciso sair gritando para todo mundo e dizendo, enfiando o dedo na cara e falando assim: eu sou cristão, vou lá no centro espírita de Umbanda e dizer, vocês vão para o inferno, aquilo outro. Irmão, eles podem acreditar no que eles quiserem, mas vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar. E não importa a religião, não importa no que eu creio, não importa naquilo que eu carreguei a minha vida inteira. Porque Bíblia é Bíblia, e até para olhar para a Bíblia, eu preciso ter fé.
Porque como é que eu acredito nas histórias, nos textos bíblicos, sem ter fé? Como é que eu imagino que Elias, Enoque, Noé, Abraão, viveram tudo o que viveram, sem fé? Abraão construiu um barco, ficou todos aqueles dias no meio da... Não dá. Aí Jesus morre e fica 3 dias lá, não dá. Então eu preciso de fé para olhar para os textos. Eu preciso olhar para fora de um âmbito humano. Porque quanto mais eu humanizo Deus, mais Ele deixa de ser Deus. E é isso que as pessoas estão fazendo. Usando a fala do pastor, estão desdeusando o Deus Todo-Poderoso. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque quantas pessoas, ao olhar para Jesus, e nós olhando para os textos, vimos as pessoas sendo transformadas. E nós não precisamos ir longe. Todos vocês aqui têm uma história com Deus. Todos vocês aqui teve um dia que Jesus olhou para você diferente, e foi suficiente. Todos nós temos um testemunho relacionado ao nosso primeiro encontro com Deus, e isso marcou a nossa vida. Alguns foi numa cela de prisão, outros foi num quarto trancado, depressivo, outros foi quando o casamento estava por acabar, e chega uma pessoa e fala de Jesus. Então nós precisamos devolver essa divindade para Deus, porque ela está se perdendo dentro do próprio cristianismo. Quando eu venho para um culto, e eu venho com o intuito errado, porque o culto, quando eu chego aqui, eu já vi algumas pessoas dizendo: nossa, o culto foi muito bom. Por que você classificou que foi bom? Porque o louvor foi bom, por causa que a palavra foi boa. Tá, mas e o seu culto pessoal? Como é que ele foi? Porque o que de fato pesa para Deus, não é o que o coletivo fez, mas é o que você no individual causou no Pai. E nós estamos deixando isso de lado, por viver o coletivo. Se eu tenho alguém que ora, para mim é o suficiente. Se eu tenho alguém que está cantando, para mim é o suficiente. Eu não preciso, você precisa. Eu preciso. Porque Deus tem um ouvido amplo. E aqui nós estamos em mais ou menos 80 pessoas, 60, sei lá. E Deus está enxergando o pensamento de todos nós aqui agora. Então não ache que a sua oração é banal. Não ache que a sua devoção é banal. Não ache que a sua postura diante de Deus é banal, porque ela não é. Nós precisamos olhar hoje e ver que muitas pessoas têm um ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista com relação a isso, eu enxergo dessa forma, mas nenhuma delas estão dispostas a entregar nada para o outro, nada. Então, peraí, irmão, se você não ajudou a construir nada, não vem palpitar depois que está pronto. Jesus não pediu pitaco para ninguém quando foi morrer na cruz. Ele não falou: segura pelo menos um pouquinho para mim, sustenta um pouco o meu braço. Não, ele foi só. E esse só gerou algo poderoso, que há 2023 anos atrás foi gerado algo que nós estamos desfrutando hoje. Então tem poder. Então é algo que de fato é relevante. Por mais que às vezes você não acredite. Irmão, mas como assim eu não acredito? Querido, às vezes nós podemos estar na igreja e não temos fé suficiente para enxergar as ações de Deus. Mas como que eu vou enxergar isso? Cara, cada um tem algo dentro de si. A maneira com que eu olho para Deus, a maneira com que eu enxergo Deus, ela não vai representar Deus, ela vai representar eu. Porque eu posso enxergar Deus como o cara do iFood, a pessoa do iFood. Como que é? É onde eu ligo e sempre peço quando eu tenho fome, quando eu tenho necessidade. Ele pode ser a pessoa que eu marco o dia para falar com ele. Ele pode ser aquela pessoa que eu me relaciono quando eu quero. E muito mais importante do que a intensidade é a consistência. Porque às vezes Deus não quer que você fique um dia na semana, 1 hora orando. Mas é muito mais valor que você ore 5 minutos todos os dias.
porque você está se relacionando com o seu pai. E isso vai mostrar o respeito que você tem por Deus, o respeito à divindade de quem é Deus para você. E nós, infelizmente, estamos deixando um pouco isso de lado. Eu não consigo ler Bíblia, eu não leio. Eu tenho um problema de vista, eu não leio a Bíblia. Irmão, hoje, acho que você colocar no YouTube lá, você colocar lá, Bíblia em mímica, vai ter. Você colocar, eu quero ouvir a Bíblia, vai ter. Você colocar lá, eu quero ouvir a Bíblia em hebraico, vai ter. Então hoje nós temos opções. Hoje nós temos um caminho muito vasto para que a gente consiga fazer isso. Mas nós precisamos dar a devida importância aos encontros que nós temos com Jesus. Imagine que hoje você saiu da sua casa, você se arrumou e às vezes até cansado da semana que foi pesada, e você veio aqui. E às vezes surge aquela seguinte frase: se eu pudesse, eu ficaria em casa hoje. E eu já falei isso várias vezes. Mas quando nós pensamos em quem vamos encontrar, tudo muda. A minha irmã um dia, ela é muito fã de Sandy Júnior. E um dia ela foi num show do Sandy Júnior, pagou caríssimo no show, não lembro quanto foi, mas acho que foi uns R$700 na época. Foi num estádio. E ela se preparou toda. O show acho que era tipo 7 horas da noite. Ela chegou lá tipo umas 8 da manhã, para poder pegar lugar. Ela ficou até com medo de não conseguir ir ao banheiro. Ela falou assim, eu vou preparada. Ela foi até de fralda. Então a Aline não passou, cadê a Aline? A Aline não está aí, né? A Aline não passou vergonha sozinha. E ela foi até de fralda, né? Se preparou tanto para encontrar com essa dupla musical que ela tanto ama. E às vezes nós temos essa oportunidade de ter esse momento com Deus, mas para nós às vezes acaba sendo mais um peso do que uma honra. Acaba sendo mais pesado do que eu tendo um momento com Jesus. E ter esse momento com Jesus vai fazer total diferença nas nossas vidas. Por quê? Porque a maneira com que eu me entrego vai permitir Jesus entrar ou não. E Jesus, obrigado, Marcia. E Jesus, ele é muito educado. Jesus não arromba a porta. Ele só entra se a porta está aberta. Então imagine você que, no livro de João capítulo 3, Nicodemos, um doutor da lei, tem a seguinte visão, de que ninguém podia fazer aquilo que Jesus estava fazendo, se não fora direcionado por Deus. E ele pede para que um encontro seja marcado entre ele e Jesus. E ele vai. E naquele momento, quando ele se encontra com Jesus, Jesus falou, eu vou pegar pesado com esse cara. Ele é doutor da lei, ele é estudado, filósofo, teólogo, doutor em divindade, né? Historiador de Israel. Não, eu vou pegar pesado com esse cara. E Jesus começou a fazer várias perguntas para ele. E a Bíblia não fala sobre isso, mas quem assistiu aqui o The Chosen, vai ver que Jesus dá uma chance para ele seguir Jesus. E a resposta dele para Jesus é, a minha posição não me permite. A minha posição não me permite seguir alguém que aos olhos dos outros é sem raízes igual você, Jesus. Eu preciso que tenha um pouco mais de credibilidade com as pessoas. Eu preciso que você seja mais querido dos demais. E nós fazemos isso às vezes. Nós chegamos até Jesus, cheio de marra, cheio de postura, é feita uma oração aqui na frente, você que sentiu no seu coração, sai daí, vem até aqui. Não, eu não vou, que as pessoas vão saber que eu sou pecador. A gente sabe, sem você vir mesmo.
que inclusive quem vos prega é um deles. Então não existe essa postura. E nós queremos que mudar a realidade de Jesus para a nossa necessidade. Eu não quero vir até Jesus, mas eu quero que Jesus vá até mim. Eu prefiro que você faça isso, Jesus, porque eu não quero me expor às pessoas. Um certo homem de Deus, um certo dia, foi um pregador de fora na igreja dele, e ele disse a seguinte frase: Jesus está me mostrando que tem pessoas que estão sofrendo ataque em pornografia. E se você tem sofrido com isso, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui, que eu vou orar por você. E esse homem se levanta do lugar dele, ele vem até a frente, diante da igreja, e todos estavam olhando para ele. O nome desse homem é Apóstolo Rina, o líder da igreja Bola de Neve. Então imagina para a sua igreja olhar o líder, sabendo que ele está sendo tentado por pornografia. Ele não caiu na pornografia, ele foi tentado pela pornografia. Você quer ser tentado pela pornografia, homens? É só enxergar. Porque hoje, dependendo do grau que se tem de calor, as mulheres estão quase nuas na rua, desrespeitando o Criador, desrespeitando os seus próprios corpos. E se um homem passar e mexer com elas, aí as feministas vão entrar em movimento, vão querer brigar, bater. Mas o desrespeito já começa quando eu não enxergo quem foi o meu Criador. Então, quando eu olho para a divindade de Jesus e consigo entender quem Ele é de fato, os meus encontros com Ele vão ser diferentes. Porque é diferente de eu reunir com a galera, ir lá comer uma pizza, tomar um guaraná, né? É diferente. A visão com que eu saio de casa, ela é outra, totalmente diferente. Porque eu estou tendo, hoje, eu vou ter um encontro com Deus Todo-Poderoso. Se Nicodemos tivesse olhado para Cristo dessa forma, eu imagino que o impacto que ele causaria seria muito grande. Por quê? Porque ele era um homem que tinha influência sobre escriba, sobre fariseu, sobre homens de postura religiosa. Então imagine quando um líder da sinagoga se converte, um líder espiritual se converte, alguém que estava do outro lado, de repente diz assim: tudo que nós começamos a viver aqui é muito bom, mas eu conheci algo poderoso, que não é as escrituras que nós estamos lendo, mas é o Deus das escrituras, e Ele se apresentou a mim de uma forma diferente, e eu não deixei passar essa oportunidade de lado, porque os olhos que eu olho para Jesus, vai fazer total diferença. Se eu olhar para Jesus como uma pessoa comum, Ele vai se apresentar a mim como uma pessoa comum, porque isso é o meu nível de fé, é aquilo que eu estou enxergando de Jesus. Mas diferente de eu olhar para Deus e falar assim: Senhor, a minha necessidade é essa hoje. Eu preciso muito que o Senhor fale comigo de uma forma profunda, que o Senhor se revele a mim de uma forma que eu nunca tive antes. O que é que essas pessoas que olharam para Jesus viram por sua primeira vez? E isso é muito complicado, porque nós estamos às vezes tão envolvidos, religiosamente falando, e o próprio Deus às vezes vai aparecer do nosso lado. Tem um texto na Bíblia que vai falar sobre isso. Os 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus é ressuscitado, e os discípulos estão a caminho de uma cidadezinha pequena chamada Emaús. E os caras estão lá: cara, você ficou sabendo da última? Jesus não estava lá, cara. As mulheres foram lá, entraram dentro do túmulo, e o corpo dele não estava lá. Jesus encosta do lado. Como é que é a história aí? Cara, você não está sabendo da última?
Ah, que isso. Desatualizado, irmão. Está sabendo das notícias, não? Não anda assistindo o Jornal Nacional? Que isso? Lá ele não ia aparecer, né? Você não está sabendo? As mulheres foram no túmulo de Jesus, não encontraram ele, e os caras começam a pregar para Jesus. Foi o Cristo, cara, o Cristo e tal. Nós passamos lá tempo com ele, sabe aquele negócio de você, quando você conhece alguém importante, você fala, não, aquele cara, conheço, brother, amigo, jogamos bola junto, menino. Hoje está lá em cima, você viu? Mas já andou junto. E eles começam a falar para Jesus. E aquele momento começa a ficar tarde. E Jesus queria seguir, eles falam, não, calma aí, fica aqui. Não segue não, vamos descansar. Vamos descansar um pouco. Eles encostam no lugar e vão descansar. Até que, vamos comer. E Jesus pega o pão. Ele falou, deixa que eu faça a oração. E Jesus corta o pão. Quando eles olham para Jesus cortando o pão, ele diz, como é que você cortou o pão? Faz de novo. Não, peraí, não. Cara, é o mestre. As mulheres tudo procurando ele lá e nós com ele aqui. E aí, imagino que foi algo tremendo. 2 pessoas, o mundo inteiro procurando alguém que havia sido ressuscitado, e os caras na mesa comendo pão com Jesus. Que incrível isso. Eu vejo um perigo muito grande nesse texto. A Bíblia não fala que eram 2 pessoas aleatórias. A Bíblia fala que eram 2 discípulos. 2 pessoas que estavam acostumadas a ouvir a voz de Jesus. Ou pelo menos estavam nos cultos. 2 pessoas que provavelmente já haviam partilhado da mesa, ou pelo menos estavam lá. Pessoas que provavelmente estavam na multiplicação dos pães, ou deveria estar lá. E Jesus chega do lado dessas pessoas, sem que elas percebam que era o Cristo. Existe um perigo muito grande, irmãos, que chama-se discernimento. Que às vezes, você estar dentro da casa do Pai, não faz de você cristão. Porque Lucas capítulo 15 vai dizer, que o homem tinha 2 filhos, o pai tinha 2 filhos. O que sai de casa, que vai comer lavagem de porcos, e o que estava dentro de casa. E baseado no texto que nós decorremos, nós vamos entender que quem era convertido foi quem estava comendo lavagem de porco, porque quem estava dentro da casa do Pai estava perdido. Então estar dentro da casa do Pai não faz de você cristão, mas as suas ações diante do reino de Deus faz de você um homem ou uma mulher de Deus. Então o grande problema é que nós descobrimos a maneira de nos achegarmos até perto de Jesus. Nicodemos conseguiu, os discípulos a caminho de Emaús conseguiu. Mas eis a questão: o que fazer quando estamos perto de Jesus? O que fazer para que a gente consiga extrair de fato a essência do Todo-Poderoso? Nós acabamos nos comprometendo com algumas coisas, e o nosso maior comprometimento precisa ser Jesus. Ontem eu ouvi alguns testemunhos que foi muito bacana. Ontem, a hora que nós chegamos aqui, nós tínhamos poucas feijoadas vendidas. E eu comecei a mandar mensagem para um monte de amigo que eu conheço. Cara, ajuda nós aí, irmão. Livra a mulher do fogão hoje, compra uma feijoada, abençoa a família. E comecei a mandar mensagem. Comecei a mandar mensagem. E o incrível
é que as pessoas começaram a me devolver as mensagens assim: irmão, que bênção a atitude que vocês tiveram, de ajudar uma família a construir a casa dela. Mas eu nunca recebi uma mensagem dizendo que um culto foi bom. O culto que eu vi na internet foi bom. O louvor que eu vi lá tocando foi bom. Mas as pessoas estão esperando que o nosso cristianismo pare de gritar no altar e comece a gritar no coração. Porque o altar é um dos lugares mais fáceis que tem para ser cristão. Esse lugar que nós estamos aqui agora é o lugar mais fácil do mundo para ser cristão. Porque a gente chega, a gente consegue falar a paz do Senhor, a gente abraça o irmão, a gente consegue liberar uma palavra de bênção para a vida dele. Mas o maior intuito do diabo não é tirar você domingo da igreja, é tirar os outros 6 dias. Ele quer que você viva 6 dias como ateu, como à toa. E ele não se importa de você vir à igreja domingo, porque isso não amedronta ele. E aqueles irmãos mandaram algumas mensagens e eu falei: cara, quando a igreja se movimenta, o povo enxerga Deus. Então o que eu preciso entender? Que o relacionamento que eu tenho vivido com Jesus, ele não pode ser estéril, ele precisa ter frutos. Pessoas precisam ver aquilo que eu estou vivendo, precisam sentir aquilo que eu estou sentindo, porque o intuito de um ministério de louvor não é vir aqui cantar, não é vir aqui nem louvar, é entregar o seu culto. Porque o dia que eu vir aqui para bater um cartão com relação não, eu preciso ir. Se um dia vier isso à sua mente, eu preciso ir, não vem, irmão. Você vai só gastar o dinheiro da passagem. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu queria entender o que é que de fato algumas pessoas na Bíblia viram ao olhar para Jesus, que naquele exato momento eles já não estavam mais dispostos a ter as suas vidas. Eles queriam que tudo fosse jogado para o alto. No livro de João capítulo 4, nós vemos um texto falando sobre a mulher samaritana. Uma mulher que a Bíblia fala que ela tinha um relacionamento com vários homens. E aí de repente, Jesus faz um desafio para ela e fala assim: olha, eu tenho algo para te falar, mas antes vai lá, chama o teu marido e volta aqui. E ela disse assim: eu não tenho marido. Ele falou: dissesse bem. Nenhum dos anteriores que você teve era seu, e nem esse que você tem agora é seu. E aí ela se choca, porque Jesus chega até essa mulher e revela algo profundo e oculto que estava dentro do coração dela. E naquele momento, ela olha para ele e fala assim: tu és o Cristo. Porque algumas pessoas vão dizer que é aqui que deve se adorar, ali que se deve adorar, e um monte que se deve adorar. Mas eu olhando para você agora, eu consigo entender que não tem a ver com local, mas tem a ver com alguém. E Jesus traz para aquela mulher algo tão profundo. Naquele momento ela olha para os olhos de Jesus, e a sua vida é transformada. 5 minutos atrás, aquela mulher era conhecida como uma mulher de vida fácil, uma mulher que todos tinham acesso. 5 minutos depois dela se encontrar com Jesus, quando ela olha para os olhos de Jesus, ela sai de lá feliz da vida. Ela não quis nem acompanhar Jesus. O coração dela estava explodindo tanto daquilo que Jesus tinha feito dentro dela, que ela falou: eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu preciso com que as pessoas entendam o que Jesus falou aqui para mim. Olha que interessante, João capítulo 4, versículo 39,
vai dizer assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. 5 minutos. Era alguém conhecido por ser fácil. 5 minutos depois, após encontrar Jesus e olhar nos olhos dele, aquela mulher era uma missionária cheia da presença de Deus. Começou a pregar o evangelho, a falar de uma forma: você não tem noção do que ele fez na minha vida. Você não faz ideia da forma que ele me tocou. Você não entende o que ele fez aqui dentro. Você não está entendendo. Irmão, eu fui pegar água, quando eu cheguei lá eu chutei o balde. Cara, ele falou tudo. Ninguém sabia essa minha dor. Mas ele chegou e rasgou tudo e falou: é isso, é isso, é isso, é isso. Uau! O que essa mulher viu, que tocou a vida dela de uma forma tão poderosa, que ela foi transformada. Várias outras pessoas dentro da palavra, Pedro foi um deles. Jesus chega até Pedro e fala para ele: Pedro, estou vendo que a sua empresa está meio falida, me empresta seu barco. Estou meio na altura da rapaziada aqui, eu queria pregar. Jesus, ele é detentor de todo o poder e toda a sabedoria. Algumas pessoas estudando falavam que Jesus vinha pregar próximo ao mar, porque as ondas do mar faziam com que a voz de Jesus fosse mais adiante. E aí Jesus chega para Pedro e diz para ele: Pedro, eu preciso falar umas palavras aqui para essas pessoas, mas segura aí. Pedro cansado, pescou a noite inteira, não pegou um lambarizinho, nada, produtividade zero. E aí ele termina a sua mensagem, e Pedro, naquele primeiro momento, ele não entende que ele estava servindo a igreja. Ele faz com que a empresa dele seja o altar para o Cristo Todo-Poderoso. E aí depois, todo mundo conhece a história, Jesus fala para ele assim: vamos até ali, jogue a sua rede aqui. Naquele momento, quando Pedro joga a rede, e aquilo fica pesado, outro barco tem que vir para ajudar, outras pessoas têm que vir para auxiliar. O que Jesus faz naquele momento? Ele diz assim para Pedro: Pedro, chamar um cara duro para me seguir é fácil, você não tem que deixar nada para trás. Mas você tem uma empresa, a sua empresa aí, Pescados Pedro, né? Vamos pensar nos dias de hoje, Pescados Pedro, está falido, irmão. Você não pegou nenhum lambari. Aí quando eu cheguei, você viu a prosperidade chegar, você viu o barco está cheio. Encheu, Pedro? E Pedro falou: encheu, Senhor. Eu nunca fiz uma pesca dessa. Ele falou: agora deixa tudo. Ô Jesus, mas como assim? O Senhor me deu para tirar? Aí eu imagino que Jesus falou para ele: irmão, você está acostumado a tirar um pouquinho do que tem lá no fundo. Se você soubesse que eu vou te fazer andar sobre este lugar, se passasse pela sua cabeça, cara, que você vai andar em cima dos peixes, você não tem noção do que você vai viver. E aí Pedro também tem aquele olhar para Jesus. E Pedro, naquele momento, ele deixa tudo. Pedro está disposto a deixar a sua família, Pedro está disposto a deixar a sua empresa, Pedro está disposto a deixar tudo aquilo que Jesus tinha feito com que ele colhesse. E eu me pergunto, o que é que Pedro viu? O que é que Pedro enxergou em Jesus, que vale a pena deixar tudo para trás? O que é que ele enxergou? Alguém que, imagino,
que nunca tinha passado por aquele cenário, passava a noite inteira, trazia o sustento de casa e um pouco mais para vender. Naquele dia, ele viu algo sobrenatural acontecer. Mas o maior sobrenatural não foi Jesus encher o barco de Pedro, foi Jesus encher o coração de Pedro. Porque ele falou: a partir de hoje, você não pesca mais peixe, mas você pesca homens. O teu valor não está naquilo que as pessoas podem ver, mas está naquilo que eu estou te direcionando para fazer. E a vida de Pedro é transformada. A vida de Pedro começa a tomar um sentido diferente. Alguém que larga sua empresa, larga tudo, por alguém que quando a gente olha, porque imagine como Jesus viria nos dias de hoje. Jesus andava a pé, irmão. O carro mais chique que Jesus teve não foi uma Ferrari, foi um jumento. Então chegou lá, o jumento, o carro mais chique que ele teve. Então você imagina que Jesus, nos dias de hoje, ele seria um andarilho. Seria uma pessoa muito simples, com os pés sujos, com as sandálias sujas. Mas o brilho que ele carregava no olhar era algo encantador. Era algo com que fazia as pessoas olharem para as suas raízes de verdade e dizer: tudo que eu tenho para mim não serve de nada. O que é que foi que Paulo viu no livro de Atos capítulo 9? Quando toda a religiosidade que ele tinha fez com que ele perseguisse os cristãos. Tudo que ele carregava. Imagine que Paulo foi ensinado por Gamaliel, um grande mestre. Então Paulo, imagina toda a ciência que ele carregava, toda a filosofia, toda a teologia, um homem que sabia sobre as Escrituras, mas ele não conhecia o Deus que nela estava descrito. Então é muito bonito eu ler a palavra, eu fazer com que as minhas orações sejam orações bonitas, mas mais do que uma oração bonita, é uma oração sincera. Mais do que conhecer a Bíblia toda, é fazer com um versículo dela, entre no nosso coração e transforme a nossa vida. Porque é muito bonito eu conhecer toda a letra, mas a letra, sem o Deus da letra, ela vai te matar. Quer saber quem é os 5 maiores teólogos do mundo? 5 ateus. 5 homens que conhecem a Bíblia de capa a capa. Depois que terminaram de estudar ela, são ateus, não acreditam em Deus. Por isso que o seu relacionamento com Jesus, ele tem muito mais valor de 4 anos de faculdade. Não estou dizendo que não é para você fazer. Mas se você estudar 4 anos e não estiver disposto a gastar 10 minutos com o seu Senhor, perdão, irmão, seu estudo não vale de nada. O que é que Paulo conseguiu enxergar? Paulo estava com uma visão totalmente deturpada. Paulo estava enxergando o evangelho de uma forma errada. Paulo estava matando a igreja em nome da igreja. Paulo não era uma pessoa ruim. Paulo estava fazendo aquilo que ele achava correto. Eu vou destruir essas pessoas porque eles estão trazendo um cristianismo diferente daquilo que eu acredito. Acreditar, a gente pode acreditar no que for, irmão. Mas nós precisamos entender que Cristo deixou estabelecido algo que não é passivo de questionamento. Ah, mas eu acho que a Bíblia deveria ser escrita assim. Você pode escrever a tua Bíblia, irmão. Primeiro você tem que seguir o caminho. Qual que é? Seja crucificado. Morra pela sua verdade. Está com coragem? Não. Então não questione o que o outro fez. Questionar o sacrifício do outro é muito fácil. Sacrificar a sua carne, matar ela é difícil. A mulher do fluxo de sangue. Alguém que chega na multidão e pessoas estão tocando em Jesus. Ai, se eu tocar nele aqui vai acontecer. Se fosse nos dias de hoje, no Brás, as pessoas iam passar a toalhinha.
né? Passa a toalhinha nele, que o suor dele vai me curar. E aí chega uma pessoa com uma hemorragia terrível e consegue se enfiar no meio da multidão e desce o braço e encosta na orla do manto dele. E era alguém que a Bíblia não relata se ela tinha um relacionamento com Deus, mas eu acredito que sim. Porque se eu acreditar que eu só tocando na orla de Jesus, eu seria curado, não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa que simplesmente acordou de manhã e falou, na boa, estou 12 anos gastando dinheiro com remédio, estou 12 anos sofrendo com médico, acho que eu vou lá e tocar em Jesus, vou acabar com isso. Não acredito que é dessa forma, e não é. É alguém que já tinha ouvido falar sobre o Mestre, era alguém que já tinha ouvido falar daquilo que Jesus podia fazer. Mas o mais interessante é, o que essas pessoas viram quando olharam para Jesus. Eu não sei você, mas eu consigo me lembrar de algumas cenas onde Jesus falou muito forte comigo, onde Ele tocou na minha vida, onde eu falei, cara, esse dia minha vida mudou. E infelizmente, a vida dos cristãos, a vida com Deus, ela precisa de manutenção, ela precisa de recarregar as baterias, ela precisa que você olhe para o seu Criador e não enxergue alguém antepassado, não enxergue alguém simplesmente que você vai se relacionar quando você quer, não pode ser alguém que fala, eu lembro daquele testemunho, foi algo bonito, mas Jesus não é essa pessoa que Ele fez e não vai fazer mais. Jesus é a pessoa que Ele quer fazer, Ele fez e quer continuar fazendo, mas nós precisamos tirar essa capa, essa postura. Você quer ver uma coisa que é triste às vezes de ver? É crente velho de igreja, deixando de cumprir o básico, e às vezes tem vergonha de falar isso. Irmão, as cartas de Paulo, a igreja de Corinto, era para a igreja, não era para um povo qualquer, vou pegar a carta e vou jogar lá, quem leu, leu, não, era para a igreja. Paulo estava chamando a atenção da igreja, para que a igreja acordasse e entendesse que, independente de eu ter dons, de haver manifestações nos nossos meios, de haver algo poderoso no nosso meio, mas se Cristo não estiver no meio, de nada adianta. É um circo, é uma apresentação, é uma performance, é qualquer coisa, só não é culto. E nós precisamos mudar essa nossa mente. Romanos vai dizer que nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? É que a gente não tome a mesma forma. Não tomar a mesma forma é deixar lá fora fazer o que eles quiserem. Mas quando partir de mim, não vou partilhar disso. Eu não vou partilhar, porque um dia eu olhei aos olhos de Jesus e Ele me tocou, e algo diferente aconteceu aqui dentro. Ah, mas é que eu não estou mais no primeiro amor. Amor é decisão, irmão. Amor é decisão. Ninguém acorda amando ninguém. Ninguém nasce amando ninguém. Aí de repente o cara chegou lá na escola, deu um chicletinho. Opa, legal esse cara, hein? Aí comprou uma balinha e tal. Que esse cara é meio interessante mesmo. E aí aquilo começa a acontecer. Mas ninguém nasce amando ninguém. Nós decidimos. E você quer ver como você decide? Um casal que se separa, passou anos se amando, na separação, o seu advogado vai lá
E o outro vai lá, não quero nem olhar na cara daquele miserável. Não é? Mas passou anos e anos junto, apaixonado, se amando. Mas nós separou agora nós é inimigo. Não quero mais conversa. Ué, mas você não amava? Eu amava, não amo mais. Por quê? Porque amor é decisão. E eu amo quem eu quero. Não é? E aí vem Jesus e fala para mim que eu tenho que amar todo mundo. Aí Jesus, porque você não conhece uns irmãos aqui, viu? Se você conhecesse, você tinha mudado o texto. Brincadeira. A maneira com que nós olhamos para Jesus vai mudar radicalmente a nossa vida. Vai fazer com que a gente olhe para a nossa vida e comece a entender que tudo perde o valor. O que é que Paulo viu quando ele disse assim: depois que eu te conheci, tudo que eu conheço virou esterco? O que é que essas pessoas viram em Jesus que fizeram com que suas vidas eram transformadas? O que é que Pedro viu? O que é que a mulher samaritana viu? O que é que Paulo enxergou? O que é que Zaqueu enxergou para devolver todo aquele dinheiro? O que é que esses homens e essas mulheres viram que nós não vimos ainda? O que é que esse povo enxergou de Jesus que vale a pena deixar tudo para trás? Tudo! Não tem a ver com o quanto eu tenho. Nós estamos vendo pessoas hoje dizer: eu sou abençoado porque eu tenho um carro. Abençoado não é quem tem, abençoado é quem está disposto a entregar. Ah, você não tem noção do tanto dinheiro que eu tenho na minha conta bancária. Abençoado não é quem ajunta, é quem está disposto a entregar. Pedro fez isso. Pode ser que aquele homem tenha visto a sua empresa faturar, estourar o faturamento. 30 dias de faturamento num dia só. Falou: estourei agora, que esse negócio com Jesus vai ser bom. Aí Pedro, menino bom de conta, falou: olha, 2 barquinhos por dia, vai dar 60 barcos no mês, estouramos. Aí Jesus fala para ele: deixa tudo. Deixa tudo. O que é que esses homens viram em Jesus? Que estavam dispostos a entregar as suas vidas, suas famílias, suas empresas. O que é que esses homens e essas mulheres viram? O que é que nós precisamos ver para dizer ao nosso Deus que nós estamos dispostos a entregar ainda mais que sejam os nossos limites? O que é que nós precisamos ver para que pessoas possam ouvir o evangelho da nossa boca? O que é que nós precisamos ver para entender que Jesus não viveu uma história, mas Jesus viveu um legado? Jesus deixou algo poderoso para nós, algo de 2023 anos atrás, que nós estamos desfrutando hoje. A mesa que Jesus colocou ainda serve como alimento nos dias de hoje. Eu não sei você, mas eu me paro todos os dias e fico me perguntando isso: o que é que eu preciso para ser melhor? O que é que eu preciso fazer para chamar a atenção de Jesus? Vir a um culto é muito bom. Vir a um lugar e conseguir tocar em Jesus vai fazer total diferença na sua vida. Vai fazer com que você saia daqui diferente. Você já não vai mais olhar para o armário da sua casa e ver o que falta
Mas você vai olhar para a mesa e agradecer pelo pouco que tem. Você não vai murmurar pelo emprego que você queria, mas você vai agradecer pelo que você tem. Eu não ganho tanto que eu queria, mas eu ganho o suficiente para honrar os meus compromissos. E isso para mim é o suficiente. Nós precisamos olhar para esse Jesus da forma com que Ele é de verdade. Eu não posso mais me relacionar com um Deus a ponto de esperar aquilo que Ele tem para me entregar. Eu quero me relacionar com Ele. Eu quero olhar para esse Jesus e dizer para Ele: Pai, se o Senhor não me der mais nada até o final da minha vida, ou eu pudesse trocar tudo que o Senhor pode me dar, só pela sua presença eu faria. Eu preciso olhar para Jesus dessa forma. Eu preciso entender o que esses homens viram, que fizeram com que a vida deles mudasse, e eles puderam entregar tudo. Deus não vai fazer com que a sua vida seja transformada sem que você esteja disposto a dar esse passo de fé, a dizer para Deus o quanto você está disponível para Ele, a dizer para Deus o quanto você quer que Ele te use. E ser usado por Deus não é chegar nas pessoas e dizer: eis que te digo eis que te digo isso, aquilo outro. Não, não. As pessoas estão trazendo um evangelho, estão trazendo uma mentira para dentro do evangelho, que você precisa ter coisas para ser abençoado. Você não precisa ter coisas, você precisa ter uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu nunca vi uma pessoa chorar porque ela não tem uma Ferrari. Eu nunca vi uma pessoa chorar porque ela não tem uma casa no Morumbi. Mas eu já vi pessoas chorar porque elas nunca receberam um abraço, porque elas nunca ouviram uma pessoa dizer: eu te amo. As pessoas não choram por coisas, elas choram por amor, elas choram por um abraço, elas choram por uma pessoa chegar nela e dizer: eu me importo com você. Então nós precisamos parar de baratear a cruz de Cristo. Jesus não morreu para que eu tivesse um carro do ano. Ele morreu para que eu pudesse transmitir o amor dele através da minha vida. E isso precisa ser inserido dentro do nosso coração. Eu não quero um Deus das coisas, eu quero um Deus de presença. Eu não quero um Deus que me dê presentes, eu quero um Deus que seja presente. Eu quero um Deus que eu possa falar com Ele a hora que eu quiser. Isso é graça, irmão. Você hoje não é bastardo, você é filho de Deus. E Deus marcou esse encontro com você essa noite. Quantos encontros Pedro teve que ter para reconhecer que Jesus era Senhor? 1. Quantos encontros Paulo teve que ter com Jesus para saber quem era Jesus? 1. Mulher samaritana teve um encontro com Deus. A mulher do fluxo de sangue teve um encontro com Deus. Quantas vezes Deus vai precisar implorar por ter um encontro conosco?
é uma mensagem muito simples, textos muito conhecidos, mas que quando eu estava preparando essa ministração hoje, eu levantei cedo, fui para o escritório, comecei a preparar essa ministração. Depois que eu almocei, eu sentei na minha sala, e eu comecei a chorar ouvindo alguns louvores. E o quão poderoso é Jesus. Ele me visitou naquele lugar e eu comecei a chorar. A Vanessa estava lá no quarto, ela nem viu. Eu coloquei alguns louvores e eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, como é bom a sua presença, Pai. Como é bom poder sentir o Senhor, Deus. Eu não quero mais ser um frequentador da sua casa, Jesus. Eu quero ser um filho, que quando eu vou na casa do meu pai não se tranca no quarto e não fala comigo, mas ele está lá com a mesa posta e dizendo: filho, senta e se serve. Eu não sei se você entendeu, mas Jesus está querendo algo profundo com você. E por que a mensagem foi simples? Porque Ele é simples. Ele não quer que você venha aqui e comece a falar em línguas. Ele não quer que você venha aqui e olha, eis que te digo. Não, Ele quer vir aqui e falar: Jesus, eu tenho tão pouco para te oferecer, Pai. Tão pouco. Eu acho que hoje eu só trago aqui pecado para você, Jesus. Mas eu não queria levar nenhum para casa. Eu queria deixar todos aqui. Eu queria que o Senhor mudasse a minha vida hoje. Que essa minha vista embaçada mude. Que a maneira com que eu tenho enxergado o meu relacionamento contigo mude. Eu não quero mais ir para a igreja. Ah, irmão, que heresia é essa? Eu quero ter vontade de ir para a igreja. Eu quero ter fome de ir para a igreja. E para mim não importa o que é, irmão. Se eu vou lá ajudar na cantina, se eu vou limpar um banheiro, mas desde que seja na casa do meu pai, eu vou. Porque todas as vezes que me chamam para ir na casa dele, eu não vou mais abrir mão. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa deixar no altar hoje. Eu não sei o que você precisa que seja mudado algo dentro de você. Nosso pastor tem uma fala que ele diz que o altar não julga ninguém, o altar cura. Enquanto os meninos vão ministrar o louvor aqui, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até o altar e deixasse Jesus matar esse velho homem e fazer um homem novo hoje. Matar essa velha mulher e fazer uma mulher nova. Alguém que se permite ser usado, alguém que se permite tocar em vidas, alguém que permita fazer com que Jesus seja o centro da vida. Em nome de Jesus.